amados, como alguns sabem, no final do ano passado, exatamente no último domingo, nós terminamos mais uma exposição naquela feita do livro dos Juízes. Tivemos um mês inteiro onde ouvimos diversos irmãos da nossa igreja, presbíteros, pastores daqui e de fora. E hoje nós vamos, meus irmãos, começar a 11ª exposição em Lectio Contínua, em livro inteiro, na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguns já sabem, outros estavam no suspense, mas nós vamos voltar a nossa atenção para o livro de Atos, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. É o nosso texto, ou será o nosso texto hoje, e em vários domingos, ou muitos domingos, que temos pela frente. Por que precisamos do livro de Atos no cânon, na Bíblia? Qual é a utilidade dele? Que falta ele faria se nós não tivéssemos o 5º livro? Se de João pulássemos direto para Romanos. Sem Atos, não teríamos a noção da transição dos dias do Messias para os dias da sua igreja. Sem Atos, não entenderíamos a transição daquilo que parecia mais uma seita judaica para aquela que se transformou na multiétnica e internacional Igreja de Cristo. Sem Atos, não conheceríamos detalhes importantes do ministério de Pedro, de Paulo e da expansão da igreja de Jerusalém até os confins da terra. Pelo menos os confins da terra que eram conhecidos por eles naquela época. Sem Atos, perderíamos parte da nossa identidade hoje como igreja. Uma vez que a história de Atos, meus irmãos, não termina no capítulo 28, mas ela continua sendo escrita pelo Senhor da igreja ainda hoje e ainda será até o último dia da igreja na face da terra. Durante, meus irmãos, essa caminhada em Atos, nós vamos ter como tema central do livro o seguinte enunciado: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Esse é o tema central, que é o objetivo de Lucas neste livro. Ele tem como objetivo, meus irmãos, comunicar que a igreja vai muito bem, obrigado, apesar das profundas e sérias perseguições que experimentou já no primeiro século. Porém, pode ou deve o livro de Atos ser copiado? Essa é uma grande questão, meus irmãos, porque muitas pessoas olham, e eu já fiz isso também, para o livro de Atos e até oram: ah, Senhor, eu queria fazer a mesma coisa que Pedro, Paulo, os apóstolos em geral, ou qualquer um dos irmãos daquela época. Então, o livro pode ser copiado? A resposta é sim e não. Ele serve, meus irmãos, de norma, de padrão para nós apenas enquanto ensina e ilustra aquilo que vai sendo normatizado na sã doutrina, em especial nas cartas dos apóstolos. Ou seja, Atos serve para nós como exemplo e ilustração quando você tem ele como eco daquilo que está nas epístolas pastorais. Aquilo que serve para qualquer crente, qualquer cristão, em qualquer época da história do cristianismo. Porém, não serve de norma quando apenas está narrando as experiências pontuais e particulares de pessoas ou grupos durante alguns anos do primeiro século da igreja. Deixa eu dar um exemplo, meus irmãos, de outro livro, do Evangelho, e não exatamente de Atos, porque os exemplos de Atos nós vamos analisar quando chegarmos a cada texto. Por exemplo, Jesus andou sobre o mar. E aí alguém conclui: portanto, todo cristão tem que andar sobre o mar. Certo? Errado. Aquilo é uma narrativa, é uma experiência que Jesus viveu com os seus discípulos. O interessante, meus irmãos, é que nenhum dos apóstolos tentou copiar Jesus e andar sobre o mar. Eles entenderam que aquilo era particular daquele momento, e em especial, particular da pessoa de Jesus, ok? Ou seja, existe uma necessidade de nós separarmos aquilo que é experiência, que é pontual, daquilo que é norma para a vida cristã. O que dizer, meus irmãos, sobre o título do livro de Atos?
Essa obra traz o título tradicional, na maioria dos manuscritos, Atos dos Apóstolos. E a menção é a menção em alguns manuscritos, de Lucas, o evangelista, como sendo o autor. Algo que, junto com as evidências internas, apontam como sendo o segundo volume, a segunda obra que Lucas começou a escrever a partir ou depois de ter escrito o Evangelho de Lucas. Além disso, os pais da igreja, quem são eles? Os líderes da igreja que vieram na geração depois dos apóstolos, do segundo século em diante. Os pais da igreja, esses cristãos que vieram uma geração depois, afirmaram a autoria de Lucas. Entre eles, para sua curiosidade, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Eusébio. Ou seja, a autoria de Lucas foi confirmada pelas evidências internas, mas também por testemunhos de pessoas da antiguidade. Lucas era companheiro de Paulo em parte de suas viagens, fato que o leva a usar o pronome nós em alguns trechos de Atos, quando ele está presente como testemunha ocular dos acontecimentos. Essa é uma das evidências internas. Provavelmente, Lucas escreveu Atos por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, antes do fim da primeira prisão de Paulo, porém, antes também da grande perseguição de Nero e a queda de Jerusalém, que aconteceu em 70. Portanto, por volta dessa faixa que dizemos de 60 a 62. Chegando ao nosso texto, irmãos, hoje a nossa mensagem sairá do prólogo de dedicatória no começo do livro de Atos. E esse prólogo nos traz a grande ideia, a lição da mensagem de hoje. E é a seguinte: o progresso da igreja dá continuidade à obra de Cristo. O progresso da igreja dá continuidade à obra de Cristo. Mas por que eu estou falando, irmãos, sobre continuidade? Porque, como dissemos, irmãos, antes de Atos, Lucas escreveu o seu evangelho, e lá em Lucas capítulo 1, nós lemos a dedicatória dele explicando a razão da sua primeira obra. Lá em Lucas capítulo 1 nós lemos: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, existe em duas obras uma continuidade daquilo que começou a acontecer no ministério de Jesus e agora a continuidade da obra de Cristo através da igreja. Nessa dedicatória, nós vemos o destinatário como sendo uma pessoa chamada Teófilo. O nome dele significa aquele que ama a Deus. Pode parecer, meus irmãos, um nome bem crente, bem cristão, mas Theos, em grego, não é apenas o nosso Deus. Outros deuses eram chamados de Theos também. Então, pode ser que este texto seja uma obra evangelística, em que Lucas está evangelizando alguém, provavelmente importante, por isso o tratamento, ó excelentíssimo Teófilo, ou está discipulando um novo convertido, um neófito na fé. Realmente não fica claro sobre isso, apenas que se destinou a ele. Quando nós chegamos em Atos, meus irmãos, nós encontramos a continuação dessa dedicatória explicativa, porém agora aplicada ao livro de Atos. E aí nós chegamos ao nosso texto. Atos capítulo 1, versículos 1 até o versículo 3. Como é nosso costume, irmãos, quero convidar a congregação, nós lemos juntos o nosso texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, não seria exagero sugerir um longo título para esse livro, como sendo o seguinte: Atos
de Jesus Cristo através dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Porque realmente é o Senhor que está fazendo através dos seus servos no poder do Espírito Santo. E sabe uma coisa, meus irmãos, como nós vamos falar hoje na mensagem, o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, para esses heróis que encontramos, e é como se nós os colocássemos em outra categoria. Eu concordo que os apóstolos estão em outra função dentro do corpo de Cristo, mas tanto eles, como todos os santos que nós vemos no livro de Atos e em toda a Bíblia, eram homens comuns como nós. E assim como aconteceu com eles, também serve para nós que o progresso da igreja continua a obra de Cristo ainda hoje. Nosso texto vai começar, meus irmãos, ou vamos começar através do primeiro versículo na nossa primeira lição de hoje. O progresso da igreja se baseia naquilo que Jesus fez e ensinou. Repetindo o versículo 1, o texto diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui, meus irmãos, Lucas começa seu segundo volume deixando claro o continuismo do que seria narrado com aquilo que já tinha sido registrado na primeira obra, ou seja, no Evangelho de Lucas. Tal continuismo, irmãos, alcança até mesmo a igreja dos nossos dias, eu e você. A ideia de Lucas aqui, meus irmãos, é mostrar que não há uma continuidade por iniciativa dos apóstolos. Não há uma continuidade por iniciativa da igreja, mas na verdade eles estavam fazendo aquilo que era inevitável diante do que Jesus havia feito nos 3 anos e pouco que conviveu com seus apóstolos. A igreja respira, a igreja se inspira naquilo que o Messias havia deixado para ela. E este Messias era esperado, nós sabemos, desde o começo dos tempos, durante toda a história de Israel e agora na história da igreja. De novo, também na nossa história. Nós estamos ligados, meus irmãos, por um fio invisível que começa em Gênesis, atravessa todo o Antigo Testamento, passa pela cruz de Cristo, passa por Atos e chega hoje, nesta noite, na nossa igreja. Nós não estamos fazendo algo, preste atenção, inspirado ou motivado naquilo que eles fizeram. Não é como se nós tivéssemos visto, gente, eu tenho um bom exemplo do passado, bora fazer uma coisa igual? Não é isso. A igreja do Senhor, eu não estou me referindo a denominações, estou falando da igreja dos santos, a igreja dos eleitos em Cristo. Continua fazendo exatamente a mesma coisa que nós vamos ver e aprender no livro de Atos. Em Mateus 28, pouco antes de ele voltar aos céus, pouco antes da sua ascensão, Jesus nos ordenou a fazer discípulos e ele completa, você deve lembrar do texto, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O que nós fazemos hoje, irmãos? Exatamente o que a igreja fazia no primeiro século. Quando a igreja moderna começa, de novo lembrando a minha vozinha, a inventar moda, a querer fazer uma versão século 21 de igreja, ela se distancia daquilo que nós vemos na pureza das páginas do Novo Testamento, no livro de Atos, nos Evangelhos. Se distancia daquilo que o Senhor nos deixou. Começa a querer fazer ou cumprir um papel social, muitas vezes, que o Senhor, em lugar algum do Evangelho, nos ordenou fazer. Nós temos criado, meus irmãos, ou temos visto serem criadas cada vez mais igrejas que fazem de tudo, menos aquilo que lhe foi ordenado. Começam a preencher diversas lacunas na sociedade, mas não fazem aquilo que realmente foi chamado para fazer. Nos Estados Unidos começou uma organização para ajudar os necessitados e os pobres, e começou dentro de uma igreja. Paulatinamente, a passar dos anos e das décadas, e eu não sei nem quantas décadas essa organização tem, ela se transformou numa organização modelo, exemplo de ajuda ao pobre necessitado, que, diga de passagem, é uma obra boa e necessária. Mas sabe o que não aconteceu mais com aquela organização? Ela se distanciou e abandonou cada vez mais aquilo que acabamos de ler de Mateus 28. Ela parou de fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes
ordenei. Se afastou do progresso que a igreja tem baseado no que Jesus fez e ensinou. Isso se transformou em mais uma ONG de ajuda social. Pastor, o senhor é contra a ajuda social? Acho que você não entendeu o que eu acabei de explicar. O problema, meu irmão, não é o que você faz, é se você está fazendo o que você deveria fazer. Quando você começa a fazer aquilo que a Bíblia nunca ordenou como igreja, e não faz aquilo que ela ordenou, você está saindo da planta, do projeto que o Senhor nos deixou. Por isso é fundamental, meus irmãos, que a igreja e que cada cristão, em primeiro lugar, conheça o que Jesus nos ensinou e quem Ele é. Em segundo lugar, conheça as implicações e aplicações disso na nossa vida. Vamos voltar para o primeiro lugar? Conhecer Jesus, o que Ele nos ensinou, quem Ele é. A sociedade gosta muito de citar Jesus nas mais diversas capacidades. Para alguns, Ele foi um humanitário. Para outros, Ele foi um mártir. Para outros ainda, Ele era o maior psicólogo ou filósofo ou revolucionário que já existiu. As pessoas pegam a Jesus e colocam dentro daquilo que elas gostariam que Ele fosse, não necessariamente o que Ele tenha sido. Porque Ele não foi absolutamente nada disso, segundo as Escrituras. E é por isso, meus irmãos, que Lucas, além de Mateus, Marcos e João, Lucas escreveu sua primeira obra sobre Jesus. Não faria sentido ele falar para Teófilo sobre a igreja, sem contar o porquê que a igreja existe. E a igreja existe por causa de Jesus e de seus ensinos. A história da igreja, em Atos e depois e ainda hoje, não faz sentido se nós removermos a centralidade de Cristo nas nossas vidas, nas nossas reuniões, nos nossos eventos, nos nossos projetos. A igreja só existe. Esta igreja só existe por causa de Jesus. Como alguns meus amigos gostam de dizer nas redes sociais, é tudo a respeito de Cristo. Não é por causa de nós, não é por causa das nossas vidas, mas por causa dele. Mas segundo, quais são algumas implicações? A maior delas, meus irmãos, a maior das implicações do papel de Jesus destacado é que é a razão de ser de tudo. Paulo nos fala, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, depois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Acabam-se as vaidades, acabam-se os lugares de destaque. No começo da minha juventude, eu participei de um coral, e uma das músicas que eu cantava neste coral dizia assim: a minha estrela, tu és, Senhor. A música falava sobre alguém que cantava: Senhor, eu estou saindo do holofote, porque esse é o teu lugar. Não há destaque, não há lugar, meus irmãos, para destaques na obra de Deus. Não existe grandes e maravilhosos e admiráveis homens de Deus. Somos todos e cada um de nós apenas pecadores, salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Como eu já falei, meus irmãos, muitos anos atrás, lembra? Estamos todos na mesma casta, não existe esta, como muitos lugares, de algum tipo de clero ou igreja, onde há um pastor em cima e a congregação embaixo. Estamos todos no mesmo lugar. E no andar de cima, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é sui generis, ele é ao concurso, ele é indisputável. Ele é tudo aquilo, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Ele é. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Criador de tudo o que existe. Isso é importantíssimo que a igreja saiba, e Lucas destaca para Teófilo: fazemos o que vou lhe contar em Atos, porque Jesus fez e ensinou antes de nós. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Você realmente conhece aquele que você diz servir? Você conhece aquele que você chama de Senhor e Salvador? Alguns dias atrás nós assistimos um filme, bonito filme, e não vou questionar aqui a veracidade, em que uma criança tem uma experiência onde ela, na experiência, diz que vai ao céu.
O que me chamou a atenção, meus irmãos, no final daquele filme, é a tremenda curiosidade do pai da criança, o pastor inclusive, e de muitas pessoas em saber como que Jesus é. Eu também não vou questionar, meus irmãos, se a criança realmente recebeu esta experiência do Senhor. Não, ponto aqui. O ponto é, você quer saber como Jesus é? Não tem problema. Lucas escreve no seu evangelho. Se ele tinha o cabelo preto, castanho escuro, castanho claro, se ele tinha os olhos negros, castanhos, esverdeados, ou sei lá o que, se ele tinha uma barba curta ou longa, não faz absolutamente nenhuma diferença no seu relacionamento com ele. Porque não são essas coisas que nós imitamos, que nós copiamos. Nem a roupa que ele vestia. Mas nós copiamos a Jesus como homens, vendo que ele conseguia tratar o sexo oposto com respeito, sem se contaminar com a sensualidade, mesmo que ela estivesse flagrante ao seu redor. Lembra bem? Ele anda com pecadores, com prostitutas, mas não era contaminado. Nós imitamos a Jesus quando nós imitamos a sua submissão ao Pai. Mulheres no seu papel, homens também têm papel de submissão em algum lugar na sua vida. E eu poderia ficar aqui, meus irmãos, e nós bem sabemos, repetindo vez após vez. Então eu volto a perguntar. Você conhece o seu Senhor? A quem você diz adorar? Ou será que temos formulado uma imagem de Cristo ou um Jesus meio Frankenstein, a nossa própria imagem e semelhança, como nos convém? Porque quando olhamos para o Jesus da palavra de Deus, meus irmãos, eu não sei você, mas nós somos diminuídos e ficamos pequenos porque estamos a anos-luz de onde nós deveríamos estar. É fato, nunca seremos como Ele é, mas nunca podemos desistir de tentar ser como Ele é. Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você conhece e obedece, portanto, uma vez que o conhece, aquilo que Ele nos deixou e nos ordenou? E você tem formado outros para que sejam da mesma forma? Não é isso que está em Mateus capítulo 28? Ele ensinou tudo o que ensinou, e o que os discípulos fizeram em Atos, meus irmãos? Formaram outros iguais a eles. Ao ponto que, em Antioquia, eles foram chamados de cristianos, cristãos. É engraçado que em português fica com ão, mas em grego fica com inho. Porque cristianos, na verdade, era uma gozação. Era uma zombaria. Quem são esses que estão aí? São os cristinhos. Eles seguem e copiam um tal de Christos, de Messias, que morreu lá em Jerusalém. Será que nós temos, meus irmãos, seguido a Jesus de tal maneira que podemos nos identificar com Ele e podemos passar adiante? Agora, eu sei, nenhum de nós e todos nós, irmãos, estamos sequer perto da perfeição e da pessoa dele. Mas eu volto a repetir, isso nunca foi desculpa. Isso deveria ser motivação. Eu deveria, meus irmãos, no meu devocional diário, debruçar na palavra de Deus e, diante do convencimento, do confronto da palavra de Deus, me perguntar: Senhor, aonde nesse texto eu ainda estou longe da pessoa do teu filho? Aonde nesse texto eu ainda não sou um discípulo do teu filho? Nós somos, irmãos, posicionalmente discípulos. Mas quando Jesus diz: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu mando, Ele está falando não apenas da nossa posição, mas da nossa caminhada. E o interessante, amados, é que até o último dia da nossa vida você terá que manter a sua guarda levantada, porque no momento que você começar a baixar a sua guarda e começar a achar que agora lá vem a bordoada no seu queixo, então vamos tirar a pose de super-herói. Vamos manter a guarda levantada, dizendo: Senhor, aonde eu preciso ser mais igual a Ti? Porque o progresso da igreja se baseia naquilo que Jesus fez e que Jesus ensinou. Em segundo lugar, meus irmãos, no segundo versículo, o progresso da igreja continua através da fé apostólica. No versículo 2 nós lemos:
repetindo em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. O progresso da igreja continua através da fé dos apóstolos, da fé apostólica. Após a sua ressurreição e até o dia da sua ascensão, Jesus passou 40 dias com os apóstolos e demais discípulos, mas principalmente com os apóstolos. Outro dia nós comentávamos em casa, irmãos, como é interessante o uso que Deus faz de certos números, e 40 é um desses. 40 dias Moisés no Monte Sinai, lá em cima, 40 anos rodando no deserto com Israel. 40 dias Jesus havia ficado no deserto sendo tentado, e agora 40 dias instruindo os seus discípulos. Ele poderia ter ficado 50, até as vésperas de Pentecostes. Mas 10 dias antes de Pentecostes, ele vai embora. Mas passou 40 dias instruindo os discípulos. Mas por que isso? A razão é simples, irmãos, porque era necessário que eles tivessem uma nova perspectiva de tudo aquilo que haviam ouvido, aprendido e presenciado com Jesus em mais de 3 anos em que viveram com ele. Eles viveram, naqueles anos, antes da morte de Jesus, a promessa. Agora, eles estavam vivendo o cumprimento. Eles aprenderam antes, de forma limitada, aquilo que era permitido com o convívio de um Jesus que ainda estava dentro dos limites da sua encarnação. Agora, eles passaram 40 dias com Cristo ressurreto, liberto daqueles limites, Senhor de tudo e de todos, que diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é brincadeira. Eu fico pensando, meus irmãos, os apóstolos, aqueles 40 dias, pensando assim, quem nos dera antes passar por isso daqui? Você já teve aquela sensação, meus irmãos, de oportunidade perdida? Eu já tive. A nossa avó paterna faleceu quando eu era muito pequeno. E a minha avó paterna vivia num bairro distante. Hoje ainda é pobre, mas na época muito mais pobre. Nós íamos pouco lá e era um lugar realmente difícil. Sem saneamento básico, sem muita coisa. E nós tínhamos pouco contato e eu aproveitava muito pouco o tempo que eu ia com ela. Os anos se passaram, ela faleceu, foi a presença do Senhor. E um pouco mais velho eu comecei a prestar atenção no que meu pai contava sobre a minha avó paterna. Sabe qual a sensação que eu tive? Que tempo que eu perdi. Quando eu comecei a entender, meus irmãos, a sabedoria que o ancião tem, especialmente o ancião piedoso, eu comecei a botar a mão na cabeça e dizer assim, que tempo que eu perdi. Eu deveria ter passado muito tempo aos pés da minha avó, perguntando as coisas. Não, minha avó não era uma grande teóloga, mas era uma pessoa que conhecia o Senhor. Uma mulher de oração. Mas neste caso não tinha como voltar atrás, não tinha como consertar. E eu fico pensando, meus irmãos, os discípulos passando aqueles 40 dias e pensando assim, se eu soubesse dessas coisas naquele momento em que eu estava andando sobre as águas e eu bluff. Se eu soubesse dessas coisas quando naquele momento que eu não consegui expulsar o demônio porque faltou fé. Fui pensando nos discípulos, repassando os 3 anos e pouco com Jesus à luz daqueles 40 dias. Porque muito, meus irmãos, do que Jesus realmente era e é, as escamas dos seus olhos não conseguiam permitir. Eles estavam em trabalho, estavam melhorando. E esse convívio, meus irmãos, com os apóstolos também era necessário para que Jesus fortalecesse o fundamento da igreja. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo escreve, meus irmãos, sobre a igreja do Senhor e o que serve também para a nossa igreja. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele,
vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, irmãos, a igreja progride, a igreja cresce sobre um fundamento, e esse fundamento não é formado por pessoas quaisquer, mas formado pelos apóstolos e pelos profetas. Ou seja, o ensino deles, a doutrina que eles deixaram, não a pessoa deles, mas aquilo que eles deixaram, o legado que eles deixaram, é sobre isso que a igreja se baseia. Ou seja, meus irmãos, não há uma atualização para a igreja. Não há uma novidade para a igreja. A igreja permanece fazendo hoje a mesma coisa que ela fazia no primeiro século. Claro, lá eles não tinham eletricidade, não tinham projetor. Você nunca vai encontrar um pictograma em algum lugar em que o apóstolo Pedro está passando os slides do seu PowerPoint. Não vai encontrar. Não vai encontrar um grupo de louvor tocando instrumentos. Nada disso. Mas isso não é doutrina. Isso tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando, meus irmãos, em que a igreja progride, continua, cresce através da fé apostólica. Nós já temos repetido em nossa igreja quantas vezes há uma geração inteira de crentes, praticamente, completamente analfabeto de Bíblia. Desconhecedores das doutrinas mais básicas do cristianismo. Eu me lembro uma vez, alguns irmãos lembram desse episódio, já faz alguns bons anos aí, em que eu estava em um culto pregando para adolescentes. E no meio da mensagem, meus irmãos, eu falei sobre Cristo e sua obra aqui, e eu falei como ele veio para a sua própria glória e a glória do Pai em especial. E eu falei o seguinte, abre aspas para mim mesmo. Eu falei, olha, se você acha que Jesus veio aqui em primeiro lugar para lhe salvar, por favor, tire o cavalinho da chuva. Em primeiro lugar, o Senhor veio aqui para glorificar ao Pai. Eu estava falando isso, fecho aspas, para ilustrar a necessidade de nós sairmos de um cristianismo, que não é cristianismo, antropocêntrico, centrado no homem, e passarmos a um cristianismo que é centrado no próprio Cristo e na glória de Deus. Um dos adolescentes presentes foi me caguetar para o seu pastor. Me dedurar para o seu pastor. E alguns dias depois, uma coisa tão interessante, encontrei com um colega em um determinado lugar. E ele me contou o fato, porque ela contou, na verdade, para o seu pai, e o pai foi cobrar do seu pastor como é que chamava esse herege para pregar para os adolescentes. E ele me contou o fato e eu disse para ele, mas aonde está o erro? Aí o colega falou, não é que tenha erro, mas você tem que compreender que as pessoas não compreendem, não alcançam isso. Aí eu falei, mas aí o problema não é meu, o problema é seu. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos valorizar os tesouros da palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus. Hoje você vai em determinadas igrejas, a mensagem é, como é que eu posso fazer para você se sentir melhor? Como é que eu posso fazer para você sair daqui animado? Meu irmão, entre você sair daqui animado com coisas vazias, e se eu tiver que escolher entre um e outro, e cabisbaixo, pensativo sobre os seus pecados, eu escolho o segundo. Porque o segundo vai produzir na sua vida, segundo Paulo, a tristeza segundo Deus, que traz arrependimento e traz mudança. A primeira é uma maquiagem sobre o seu problema e não resolve absolutamente nada. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? O mesmo Deus que nos confronta com o nosso pecado é o Deus que nos restaura com a sua graça. Com a sua graça, não com a nossa. Então você pode sair de um culto, de uma mensagem, com a convicção do pecado, mas com a certeza do perdão. As duas coisas andam juntas. Não há necessidade nem há condição de separar uma coisa da outra. O que não pode acontecer. São mensagens vazias que estão divorciadas da fé apostólica, daquela sobre a qual a igreja cresce. Você tem conhecido, você tem aprendido a ter discernimento bíblico para perceber os falsos fundamentos que têm sido propostos para a igreja de hoje? Eu me lembro quando eu estava certo dia num congresso, e o camarada disse para mim que estava sendo perseguido por um pastor da sua cidade, porque agora ele dava aula de coaching pastoral.
E precisava dar o coaching, porque agora o seu ministério, agora vai. Porque ele ia mostrar regras para influenciar as pessoas. A aplicação de neurolinguística na igreja do Senhor. Pobre Paulo, ele só tinha o evangelho, ao qual ele chama do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pobre Paulo, que só tinha sã doutrina para ensinar as pessoas, que gasta 11 dos 16 capítulos da sua carta magna, Romanos, ensinando a mais profunda doutrina. Meu irmão, um dia que você começar a estudar profundamente só o livro de Romanos, você pode separar uns 2, 3 anos da sua vida. E de vez em quando você vai pedir, alguém joga uma boia, porque está fundo demais. Para você ver, meus irmãos, as profundezas da palavra de Deus, eu mencionei outro dia no nosso grupo, Martin Lloyd Jones, pregando em Efésios capítulo 1, pregou 52 mensagens. Efésios capítulo 1. Pastor, ele não era meio detalhista? Pode ser. Mas era melhor do que ele ser superficial. Em Judas capítulo 1, versículo 3, meus irmãos, nós encontramos Judas nos exortando a defender a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Não tem novidade. Você nunca vai ouvir nesta igreja algo novo. Você vai vir a esta igreja ouvir as velhas verdades que nós insistimos em esquecer. Mas eu pergunto, irmão, essas velhas verdades lhe causam prazer? Você tem prazer em estudar a palavra de Deus? Prazer em estudar a fé apostólica? Essa semana eu indiquei o livro para alguém e a pessoa falou assim, mas qual é a grossura? Eu quase morri por dentro. Só faltou ela me perguntar qual é a fonte? A fonte 16, 18. Deus abençoe esse pulmão. Mas dá para essa mesma pessoa um manual Como Ficar Rico em um Ano. Ela devora em 2, 3 dias. Eu estava falando para ela que ela deveria ler um livro. Marcou a nossa igreja. Confiando em Deus, de Jerry Bridges. Há muitos outros. Ídolos do coração. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando você estiver bem velhinho, alguns já estão mais ou menos velhinhos, não vou citar nomes aqui porque meu aniversário está chegando. Você ainda vai estar, meu amado, nadando nas profundezas da palavra de Deus. Mas por tudo que é mais sagrado, sai da piscininha de criança. Sai, tira a boia, sabe? Tira a boiazinha. Começa e você vai descobrir de Deus coisas maravilhosas. Porque o progresso da igreja continua através da fé apostólica. Nosso terceiro e último versículo trará também nossa terceira e última lição dessa noite. O progresso da igreja conta com a participação viva de Cristo. O progresso da igreja conta com a participação viva de Cristo. E o último texto diz, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nosso texto inicial de hoje, meus irmãos, e introdução desse livro, termina com Lucas proclamando que o Senhor da igreja está vivo. Este era o grande escândalo da pregação do Evangelho. E ele ainda diz que ele, Cristo, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus comeu com eles, Jesus os abraçou, os tocou, lhes falou e foi ouvido, e é claro, foi visto por eles. Isso fica claro, meus irmãos, quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, não o Evangelho, a primeira epístola lá no final do Novo Testamento. Lá ele escreve, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos
e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo do amor registra na sua primeira carta que Jesus não era uma visagem, que Jesus não era uma ideia. Jesus era de carne e osso. Nós apalpamos, nós ouvimos, nós vimos. A ressurreição, meus irmãos, o fato de que nosso Senhor e Salvador está vivo e bem, está na essência da pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve o seguinte: irmãos, quero lembrar-los do Evangelho que preguei a vocês. E de maneira nenhuma, irmãos, deixa eu dar um pausa aqui no texto, o Evangelho de Paulo é: aceita Jesus, levante a sua mão, deixe de sofrer. A pregação de Paulo era quem é Cristo, o que ele fez e quem é a pessoa que precisa dele. Olha só, irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Mais adiante no capítulo 15 de Coríntios, irmãos, Paulo ainda completa com muita seriedade. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Esta era a seriedade com que a pregação dos apóstolos tinha com a ressurreição. Sabe, meus irmãos, eu vou lhe mostrar como que isso aqui tem caído de moda nas últimas décadas. Por anos, eu achei que depois de morrer, eu ia ficar em espírito no céu, servindo a Deus em um lugar diferente. Quando alguém me falou pela primeira vez que eu iria de fato ressuscitar, eu falei, não, tem certeza? A gente não vai ficar no céu com umas roupas brancas, tocando umas harpas? Não, isso é a revista do Cebolinha que fala, não a Bíblia. Anos numa igreja batista e eu não havia ouvido uma pregação sobre a ressurreição dos mortos. Quando Paulo está pregando em Atenas, meus irmãos, está tudo indo muito bem. Todos estão gostando de ouvir Paulo, porque eles gostavam de um bom papo, inteligente, alto nível. Aí Paulo fala do quê? Da ressurreição dos mortos. Aí a coisa azeda. Começaram a rir de Paulo. Você é doido, você é um falador, sabe do que está falando. Mas a ressurreição de Cristo e a nossa são partes integrantes da igreja. Assim, meus irmãos, a igreja possui a presença viva e real de Cristo em nós e em toda a igreja. E isso, meus irmãos, em primeiro lugar, para nós terminarmos a nossa aplicação final, deve nos encher de confiança. Sabe por quê? Quando você está evangelizando, Cristo está do seu lado, com você. Quando você está passando pela luta na antessala de um hospital, Ele está do seu lado. Quando você está, meus irmãos, passando pela vitória, Ele está do seu lado. Ele é a presença, Ele é o bendito companheiro do caminho o tempo todo. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús. Estavam andando, Jesus se junta a eles e eles não têm a mínima ideia de quem é Ele. Porque seus olhos estão fechados. E aí Jesus os
testa, dizendo assim: vocês estão falando sobre o quê? E ele fala: você é o único que não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém? E começa a falar sobre Cristo, para Cristo. E aí, meus irmãos, vai passando, eles o chamam para passar a noite consigo, partem o pão, e diz o texto que quando eles partem o pão, seus olhos se abrem. E eles dizem: por acaso, porventura, não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Porque diante da confusão mental deles, Jesus começou desde o Antigo Testamento a provar que o Messias que havia morrido em Jerusalém era o Cristo. Aliás, a palavra Messias é o próprio Cristo. O ponto aqui, meus irmãos, é que essa presença na nossa vida, na nossa igreja, que tira toda a confusão. Eu não sei como foi a sua semana que se passou, não sei quais ansiedades você já está determinando para esta semana. Determinando, pastor? A ansiedade, meus irmãos, somos nós que as adotamos. Elas são órfãs. Mas nós dizemos: eu vou querer essa daí. Essa semana eu vou ficar preocupado com isso. A Bíblia nos fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas essa daí eu vou querer. É bonitinho aí, ó. Bem gordinho, então vou levar para casa. Está saudável. Então eu não sei, meu amado, quais ansiedades você está programando para essa semana. Mas uma coisa eu sei: o teu Senhor já esteve lá. Ontem, anteontem, você foi pego com alguma surpresa, alguma notícia? Isso lhe desapontou, lhe trouxe tristeza? Seu Senhor já sabia há um tempão. Daqui a alguns dias nós vamos orar, ou vamos estar orando, e daqui a alguns dias vamos novamente ver a possibilidade do nosso projeto imobiliário. Sabe o quê? O Senhor já está lá, naquele resultado. Em tudo Ele já está lá. Ele é o Senhor da igreja, a pedra angular, o fundamento junto com os apóstolos. O ponto aqui, meus irmãos, é que aonde há lugar para temor na minha vida, na minha família ou na nossa igreja? Uma vez que Ele está nos guardando. Algumas das pessoas, meus amados, que foram colhidas na tragédia de 9 dias atrás, provavelmente eram nossos irmãos em Cristo. Já vi algumas reportagens de que naquele escritório da Vale haviam cristãos. Teve outro que sobrevivente que contou a sua história, cristão também, glorificando a Deus porque ele era filho único, cuidava dos seus pais. Por que alguns foram, por que alguns ficaram? Porque o Senhor da igreja, o dono do nosso destino, assim determinou. A soberania de Deus, amados, e a presença indiscutível de Cristo na nossa vida precisa ser algo que na prática nos traz tranquilidade. Eu concordo, eu e você de vez em quando, apesar de toda a supervisão e benesse do nosso Deus sobre nós, a gente vai dizendo assim: está tudo muito bom, deixa eu dar um tiro no pé aqui. Pô! Aí o senhor pergunta: por que você fez isso? Porque eu estava muito tranquilo. Vou arranjar um probleminha para mim aqui. Mas até quando nós nos sabotamos, Ele ouve o nosso arrependimento. Ele ouve a nossa súplica e vem o nosso socorro. Sabe por quê? Quando nós estávamos expondo Oséias, o povo ouviu do profeta Deus falando: como me esquecerei de ti, ó Efraim? Eu os tenho escrito nas minhas mãos. As nossas besteiras e asneiras e más decisões, nem elas conseguem afastar o nosso Deus de nós. Esse é o Deus, este é o Senhor, amados, que nos insiste em amar, que está ao nosso lado, que forma a sua igreja, nos forma para sermos o seu corpo, o qual Ele cuida, nutre e acompanha. Quero terminar com o texto de 1 João 3. Vejam com grande amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Queridos, a presença real e viva de Cristo em nós e em nosso meio deve nos encher de santidade hoje e expectativa eterna pelo amanhã.
Que nesta semana, meu querido, você vá com toda confiança. Não a confiança humana nem humanista, porque você pode, porque você nasceu para ser vencedor e toda essa balela que o pessoal publica por aí. Mas que você vá com confiança para a semana, por causa daquele que lhe amou, com seu sangue lhe resgatou. Apesar da oposição, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Vamos visitar esta frase durante muitos meses. Hoje, o progresso da igreja dá continuidade à obra de Cristo. É esse o legado, amado, que está sob as suas mãos. Quer seja lá nas matas de Mucajaí, ou na cidade de Boa Vista, ou lá na África, ou em qualquer outro lugar, todos nós estamos fazendo a mesma coisa, continuando debaixo do legado de Cristo. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Que ela venha, ó Deus, nos motivar e nos capacitar, nos estimular a te servir intensamente, a buscar te conhecer e a teu Filho. A tua palavra diz em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que investamos, ó Deus, o nosso tempo com sede, com vontade de te conhecer a cada dia. E clamando sempre para que possamos ser formados e forjados à imagem do Senhor das nossas vidas, do Senhor da igreja. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.